A sessão desta quarta-feira do Supremo Tribunal Federal foi marcada pela reivindicação de aumento salarial e a eleição da ministra Rosa Weber para a presidência da Corte. Os magistrados formaram maioria e votaram favoráveis a um reajuste de 18% nos próprios salários. Com isso, os ganhos mensais passam dos mais de R$ 39 mil para R$ 47 mil. Os ministros também votaram um aumento com o mesmo percentual para os servidores do Poder Judiciário. Esse reajuste precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional. O julgamento ocorreu em sessão administrativa convocada pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, que deixará o cargo. Para o seu lugar, Rosa Weber foi escolhida por 10 votos a 1. A posse está marcada para o dia 12 de setembro para que a magistrada não tenha sua imagem desgastada com possíveis ações do STF durante ou em consequência dos atos de 7 de setembro. Também durante a sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito novo vice-presidente da Corte. O STF adota para a sucessão dos seus presidentes um sistema de rodízio, baseado no critério de antiguidade. Portanto, é eleito o ministro mais antigo e que ainda não tenha presidido o Supremo. A eleição da ministra Rosa Weber é uma lógica, né? Há um entendimento, não é regimental, mas há um entendimento, um acordo ali, e todos passam exatamente por esse rodízio, né? O mais antigo que não tenha sido presidente do Supremo assume, portanto, a presidência e assim por diante. Hoje, a Rosa Weber é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Será um momento difícil para a ministra, vai pegar ali o pós-eleição e um momento forte ali exatamente da campanha eleitoral. Antigamente, a jurisprudência entendia que em matéria eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral era a última instância. Natural, senão não precisaria existir uma estrutura tão grande, tão forte como é o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral tem, inclusive, modificado decisões do TSE. É o caso da Lei Ficha Limpa, onde várias ações acabaram sendo reformadas no Supremo Tribunal Federal. Portanto, Rosa Weber, é natural também que a eleição seja agora e a posse seja posterior. O ministro Luiz Fux já se despediu, né? E os dois estão ali afinados nessa história de que a democracia prevalece. É claro, tanto é assim que existe o Supremo, os ministros estão lá e a Rosa Weber foi eleita presidente do Supremo. Não fosse uma democracia, não aconteceria nada disso. E sobre a cadeia ali de comando do Supremo Tribunal Federal, não muda muito. É mesmo esse processo ali de entendimento entre os ministros. Eu me lembro que Joaquim Barbosa foi o que mais solicitou um cuidado especial, mas acabou sendo eleito. Salários. É o topo da cadeia alimentar aqui na esplanada dos ministérios. Salário de R$ 48 mil. 2 férias por ano. Auxílio residência, carros à disposição, um gabinete com vários assessores, né? É realmente um grande cargo. Tanto é assim que, enquanto a esplanada inteira luta pela aposentadoria antes, o Supremo não liga para isso, quer estender. Não quero aposentar com 70 anos, não. Quero com 75 anos e assim por diante. Essa é a história. É um empregão, é um bom emprego. Agora, há consequências, né? A primeira é que provoca divergências até entre os servidores públicos por aqui. Brasília já é uma ilha da fantasia. Agora, o Supremo se transforma em uma ilha especial da ilha da fantasia. Salário com reajuste de 18%, a gente não vê em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Os sindicatos aqui tentando 5%, 6% e não consegue, né? A ideia é 5%, iniciativa privada. O presidente Jair Bolsonaro tentou dar 5%, e não conseguiu, porque o custo é muito alto, né? Então, o Supremo se transforma nesta ilha. E é mais grave ainda, porque trata-se, a Constituição define como o mais alto salário no serviço público. É o limite. Aumentando o valor do salário de um ministro, aumenta do deputado, do senador, dos assessores e dos funcionários da Câmara e Senado, que estão ali no chamado teto constitucional. E vão puxar também os desembargadores. Ganharam mais, porque eles não ultrapassam o salário de ministro do Supremo e depois puxam também os juízes. Os juízes. Veja a repercussão é muito grande, daí é que eu digo que é incalculável esta decisão do Supremo Tribunal Federal em reajustar os salários num momento tão crítico assim.
Análise agora do Diogo Schelp, hoje mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Boa noite, Schelp. Pois é, né? Que momento delicado para aprovar um aumento desses que tem esse efeito cascata que o Zé Maria apontou aí. Tem um efeito cascata sobre outras carreiras do judiciário. Lembrando que quem estava numa situação pior eram justamente os servidores do judiciário, que desde 2016 não tinham uma recomposição salarial. Já os juízes haviam recebido já um reajuste lá em 2018. Ainda assim, é um aumento bastante significativo, considerando que outras carreiras não estão conseguindo ou não conseguiram um reajuste, não conseguiram reequilibrar seus salários aí de acordo com a inflação, pelo menos. E no momento, inclusive, em que até mesmo o aumento do salário mínimo, né, não consegue compor a diferença da inflação que a gente viu nesse período. E é uma situação delicada também porque acontece um pouco antes das eleições, então agora o Congresso terá que analisar esse aumento e também o presidente precisará sancionar esse aumento para essas carreiras. Então é realmente um momento delicado, um momento em que há um aperto fiscal, uma necessidade de aperto fiscal, há cortes na saúde, corte na educação, cortes para a Polícia Federal, que faz um trabalho tão importante. A gente viu hoje, por exemplo, a notícia de que a Polícia Federal desbaratou aí aparentemente um esquema, um complô para tentar sequestrar pessoas e tentar libertar criminosos do PCC que estão em prisão de segurança máxima, prisões federais. Então, é realmente uma situação difícil. Em relação agora à eleição de Rosa Weber para a presidência do STF, é uma posição interessante que ela vem ocupar justamente nesse momento. Essa ministra que tem uma atuação longe dos holofotes, ao contrário de outros ministros do STF, Rosa Weber tem a característica de ser mais discreta, de falar pelos altos e não falar em entrevistas, em palestras no exterior e assim por diante. Pode ser interessante nesse momento em que há tantos embates entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, e que pode durar alguns meses ou até mais 4 anos, caso haja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como vai ser, então, a presidência da Rosa Weber. Um desaforo, né, Vitor? Um desaforo. Saindo de uma pandemia, o ministro Paulo Guedes aí fazendo milagres com a nossa economia, contra um caminho que o mundo tomou, de uma certa forma, de recessão. Estamos aqui numa recessão técnica nos Estados Unidos, né, que deveria ser aí uma economia saudável, e, no entanto, entramos numa recessão técnica, muitos preços disparados, né, do combustível, prateleiras vazias, e o Brasil conseguiu colocar as contas nos eixos, teve uma arrecadação recorde, colocando aí, né, o futuro, as reformas também no nosso radar de uma forma a médio e longo prazo. E aí vem aqueles, né, os que remam contra o Brasil, porque eles acham que eles remam contra o executivo, contra o presidente malcriado, Jair Bolsonaro, mas eles remam contra o Brasil. São sabotadores do Brasil, quase R$50 mil, além de todos aqueles penduricalhos que eles têm, além de todos os vinhos caríssimos, além de todos os jantares aí com lagostas e aviões particulares e diárias para viajar para fora do Brasil, para falar mal do Brasil, para falar mal do Executivo, para interferir nas casas legislativas, para interferir em prerrogativas do Executivo. São quantas prerrogativas que eles interferiram do Executivo? Polícia Federal, decretos que o presidente assinou, prerrogativas do Legislativo, prenderam parlamentares aí em inquéritos ilegais e ainda, no final do mês, vão receber aí um cheque que nós pagamos de quase R$50 mil. Espero que o Congresso esteja atento a isso, que o Congresso não se ajoelhe a esse absurdo, a essa barbárie, porque esse é uma barbárie. O Brasil se recuperando, o trabalhador se recuperando, todos querendo implementar reformas de importância de liberdade econômica para que o Brasil se recupere de forma mais rápida, e vem aí os sabotadores do Brasil
e colocam esse absurdo diante do brasileiro. Como o Fiuza disse, eu espero que a Rosa Weber, agora na presidência do STF, que ela ache outro exemplar da Constituição, porque nem isso eles têm feito, que é a única coisa que eles precisavam fazer, abrir nossa Constituição, ver se as leis passadas no Congresso estão de acordo com o nosso livrinho e dizer, ok, isso aqui não está ok. No entanto, não foi isso que aconteceu. Tanto que no próprio voto auditável, o Congresso, que passou o voto auditável, né, o voto físico, além da urna eletrônica, há 11 anos, o STF foi lá e derrubou. Então, espero que a Rosa Weber ache outra edição da Constituição para ver se eles seguem essa Constituição, porque parece que o exemplar que ela deu ao presidente Bolsonaro na cerimônia, um pouco antes da cerimônia de posse, parece que foi o último ali presente no Supremo Tribunal Federal. Começando pela Rosa Weber, a substituição por esse critério de antiguidade e tal, né, esse sistema de rodízio é uma coisa que vigora há muito tempo, era previsto. E aí era prevista a escolha da Rosa Weber. Ela costuma requerer, né, intérprete quando ela vota, porque ninguém entende como termina o voto da Rosa Weber. Então precisam perguntar a ela, explicar se é contra ou a favor. Ela não consegue dizer isso. Espero que se torne um pouco mais clara como presidente do Supremo e espero que haja diferente, de forma diferente e melhor que os presidentes mais recentes. Ultimamente temos tido problemas o país tem tido problemas com a presidência do Supremo. Quanto ao salário, é curioso ver o comportamento da imprensa velha, né? Porque o Bolsonaro quer aumentar o auxílio mínimo, e isso aí é uma coisa odiosa. Como é que faz isso? Isso é para ganhar a eleição. Não, é porque esse pessoal precisa. O pessoal é pobre, é muito pobre. O Brasil é um país pobre e o governo tem se valido de melhoras da arrecadação, por exemplo, para baixar impostos, para aumentar o auxílio. E isso é muito bom. Agora, o Supremo, com as vantagens que tem, né, se conceder o aumento que ninguém tem fora do Supremo nesses tempos, é mais uma prova de que o Supremo é igual, mas diferente, né? Quando confrontado com os outros poderes. É tudo diferente. Lá eles não têm nenhum tipo de vigilância por parte do TCU, Tribunal de Contas da União, como registramos ontem. Eles estão acima disso. Eles próprios se fiscalizam. E agora eles próprios se concedem o aumento. Então, o poder que eles chamam de moderador é um poder completamente sem freios, sem vigilância, sem limites, né, e sem pudores.